guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Do que ele está falando? O que é guardar o pé? O que é guardar o pé? Essa é uma palavra simbólica para alertar-nos acerca do perigo do culto hipócrita. De eu chegar à casa de Deus atabalhoadamente. De eu entrar na igreja, como eu entraria num campo de futebol, ou num restaurante, ou numa festa qualquer, sem reflexão, sem atenção. E vejam vocês que ele não diz assim: guarda o teu pé se entrares na casa de Deus. Ele pressupõe que você vai à casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares, não se entrares. Com isto, ele está mostrando que você e eu precisamos nos preparar para vir à casa de Deus. Que nós devemos entrar pelos portais da casa de Deus com temor e com reverência. Não é uma coisa tão oportuna esse alerta? Porque às vezes a gente bota no piloto automático, vem para a igreja, volta para casa, vem para a igreja, volta para casa, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sem qualquer reflexão, sem qualquer preparo, sem qualquer reverência. Segunda verdade, ouça com atenção a palavra de Deus. Olha o versículo 1 ainda: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Do que ele está tratando? O que ouvir, escutar? Esse escutar aí implica em quê? Em obedecer. Não é apenas ouvir, não é apenas isso entrar pelos seus ouvidos. O que significa isso? Significa que quando você vem para a casa de Deus, não só você se prepara para vir, mas você vem para ouvir e colocar em prática. Você vem para ouvir e obedecer o que ouviu. Porque Deus não requer nem de você nem de mim que sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então, o que ele está nos mostrando é que é possível eu oferecer sacrifício de tolo, de eu prestar o meu culto sem qualquer compromisso com a minha vida. Eu chego, eu canto, eu oro, eu ouço, eu volto para casa, eu faço a minha oferta, eu entrego o meu dízimo, mas não mudou nada. Eu não observei nada do que foi ensinado. E eu fico observando as Escrituras e vendo alguns exemplos, e eu vou citar alguns deles. Por exemplo, a questão do Saul. Ele foi advertido por Deus que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele quis cultuar a Deus desobedecendo a ordenança divina. E Deus está dizendo o seguinte: a sua vida precede ao seu culto. Foi o que aconteceu com Caim. Diz a Bíblia que Deus desagradou-se de Caim e da sua oferta. Não tem como Deus se desagradar do adorador e agradar-se da adoração. Foi o que aconteceu lá com Miqueias. Vocês se lembram do capítulo 6 de Miqueias? A pergunta dele: o que eu posso fazer para agradar a Deus? Um tonel de azeite? 1000 carneiros? O sacrifício da minha própria vida, entregando meu filho? Deus, não é a grandeza do sacrifício que você traz. O que Deus requer de você é que você ande humildemente com Deus, é que você obedeça, é que você pratique. Então, é disso que ele está tratando. Ouça com atenção a palavra de Deus. Mais do que isso, quando ele diz Deus é melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, tem a ver também com o tipo de culto que eu estou oferecendo.
A igreja evangélica hoje, irmãos, no Brasil e no mundo, às vezes quer se tornar criativa. E você não pode se tornar criativo no que tange a culto, porque Deus já estabeleceu como Ele requer ser adorado. Eu não posso adorar a Deus do meu gosto, do meu jeito, da minha maneira, com a minha criatividade. Na palavra de Deus já existem preceitos de Deus, existem princípios de Deus que regulamentam o culto que Ele quer receber. Mas, terceiro lugar, seja cauteloso na oração. Veja o verso 2 e 3 comigo. Você pode ler o 2 e 3 comigo? Vamos juntos? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vem o sonho, e do muito falar, palavras nécias. Do que ele está tratando aqui? Não é que ele está proibindo você fazer uma oração longa. Não. O que ele está proibindo aqui, alertando aqui, são palavras e palavras e palavras e palavras sem coração quebrantado. O que ele está orientando aqui é que Deus não se impressiona com o discurso, com a verborragia, com a eloquência de quem está falando. Esse era o problema dos fariseus, que gostavam de orar, se colocando de pé, fazendo longos discursos. Deus não se importa com isso, Deus não se interessa com isso. O que ele está dizendo é que Deus escuta até seus gemidos, que não é preciso um longo discurso para Deus escutar você. Eu gosto muito de uma expressão de John Bunyan. John Bunyan foi o pregador que escreveu O Peregrino, e ele disse assim: na oração é melhor ter sinceridade sem palavras do que palavras sem sinceridade. Deus escuta até seu silêncio. Ele conhece as suas palavras antes que elas cheguem à sua boca. Deus conhece os seus gemidos. Deus conhece o seu balbuciar. Não foi assim com Ana? Ela apenas balbuciava, não saía som articulado da sua boca. E quando ela foi censurada pelo sacerdote Eli, o que ela respondeu? Eu estou derramando, eu estou despejando a minha alma. Ou seja, aos olhos de Deus havia um torrente saindo da sua boca, mas não havia som saindo da sua boca. Então Deus não se impressiona com os discursos. Esse era o problema dos fariseus e não de um crente piedoso. Quarta orientação com respeito ao culto, da reverência com respeito ao culto: cumpra as promessas que você faz a Deus. Confira o verso 4 e 5, leia comigo, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Essa é uma prática espiritual que hoje poucas pessoas têm feito, que é o voto. Faça um voto para Deus. Eu lá na região mais interiorana, onde eu nasci, a região rural, era muito comum mesmo você ser convidado para pregar num culto de um voto que a pessoa fez. E era muito comum. Depois os tempos vão passando, eu não me lembro, nos últimos 10 anos, se eu preguei num culto onde a motivação de quem ofereceu escuta a Deus era para cumprir um voto que fez a Deus. Porém, o que é voto? Voto é empenhar sua palavra. Voto é garantir que o que você prometeu para Deus, você vai cumprir. Por exemplo,
Eu já contei para vocês o meu testemunho. A minha mãe estava grávida, e ela estava num estado já adiantado de gravidez, muito doente, e o médico disse: ela não vai sobreviver, e não dá para salvar os dois. A única chance, a possibilidade de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, não sacrificar a criança, a mãe morre junto com ela. E ela fez um voto para Deus. Voto. E qual o voto que ela fez? Se Deus poupasse a vida dela e a minha vida, ela me consagraria para Deus, para ser pastor, pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração dela e ela cumpriu o voto dela. Ela orou insistentemente durante 19 anos, porque ela não me contou o projeto dela com Deus, mas ela queria que Deus me chamasse. Ela consagrou, mas orou para que Deus fizesse a obra no meu coração. E com 19 anos, eu recebi o chamado de Deus para o ministério. E quando eu falei para ela, disse: meu filho, isso é um voto que eu fiz para Deus, e por isso eu já orava há 19 anos. É voto. Voto é quando você faz um compromisso e cumpre o compromisso. É o caso de Ana. Lembra a oração de Ana? Se tu me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Ana está fazendo? Um voto de que se Deus desse o filho, ela era estéril, não só ela consagraria esse filho para Deus, mas esse filho seria um nazireu, consagrado para Deus, não podia cortar o cabelo. E ela cumpre o voto. Quando ela desmama o filho, ela vai lá e entrega o filho aos cuidados do sacerdote Eli, e ele passa a viver na casa de Deus, sendo preparado para ser um sacerdote nas mãos de Deus, cumprir o voto. O que Salomão está dizendo para nós é que prometer e não cumprir é pior do que não prometer. Deus não está nos proibindo de prometer, Deus não está nos proibindo de fazer votos. Deus é Deus de aliança. Deus é o Deus que promete e cumpre o que diz. Ele é avalista das suas próprias palavras. Mas Deus não quer que você e eu façamos um compromisso com Ele, uma promessa a Ele, um voto a Ele, e depois de feito, recebida a bênção, você se esquece e não cumpre mais o voto. Ele está dizendo que isso é voto de tolo, e Deus não se agrada disso. Mas veja você que tem um outro ponto aqui no versículo 4. Não é só votar e não cumprir, é votar e tardar em cumprir. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes, não tardes. Ou seja, tem a questão da tempestividade, da hora certa de cumprir o voto. Fez, recebeu o que prometeu para Deus, cumpra logo, não espere o tempo passar. Por quê? Qual que está por trás aqui que Salomão está ensinando? É que se você promete a Deus algo, e Deus dá o que você pediu, e você não cumpriu, passa a seguinte mensagem: eu estou tentando chantagear a Deus. Você acha que tem chantagem nos relacionamentos humanos? A pessoa prometeu uma coisa e não cumprir? Seduzir a pessoa com promessas mirabolantes e depois não entrega nada? Salomão está dizendo, isso é a mesma coisa com Deus, é como se eu estivesse tentando chantagear Deus. Então, ele alerta sobre essa questão. Fez promessa para Deus? Cumpra essas promessas. Quinto princípio que ele aprende aqui, ensina sobre o culto: não tropece em sua própria língua. Dá uma olhadinha comigo nos versos 6 e 7 agora, vamos juntos. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras do
Tu, porém, teme a Deus. É conhecido o adágio: quem muito fala, muito erra. O silêncio às vezes é de ouro. Já percebeu? Você está numa roda de amigos e tem gente que fala o tempo todo. E você nota logo que está falando tolice, que está falando bobagem, que está tropeçando nas próprias palavras. O sábio se cala. Está tratando de um assunto, por exemplo, você não é especialista no assunto. E está todo mundo argumentando e tal, e você está em silêncio. As pessoas não sabem que você não sabe. Quando você está calado, para elas você sabe. Você ficou como um sábio. Porque se você abrir a boca, logo elas vão saber que você está por fora do assunto. Que você é um tolo, você não domina o assunto. Mas se você se calou e está observando, todo esse cara, sabidão, sabe tudo, conhece mesmo. O silêncio é de ouro. Agora, se diante dos homens o silêncio às vezes é tido por sabedoria, quanto mais diante de Deus, que Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Então, cuidado com a sua língua, cuidado com o seu linguajar, cuidado com a sua verborragia diante de Deus. Cuidado para que você não fale tolices, porque a língua, ela, diz a Bíblia, é o único órgão que não é domesticado. Não é. É curioso isso, o homem domina as aves dos céus, o homem domina as feras do campo, o homem domina os peixes do mar, o homem domina as leis da ciência, o homem não domina a sua língua. A língua, diz a Bíblia, é um mundo de iniquidade. A língua é fogo que devora tudo à sua volta. A língua é veneno mortífero. A língua é incoerente. A mesma língua que adora a Deus aqui, fala mal da criatura de Deus ali. Então, o cuidado com a nossa palavra no culto, ele está falando do culto, ele está falando da igreja, ele está falando da participação. Cuidado. É melhor o silêncio do que as palavras tolas, insensatas, incoerentes. Bom, então, preciso que você me acompanhe no raciocínio do livro de Eclesiastes. No capítulo 4, ele traçou 4 cenas, lembra disso? A cena dos tribunais, a cena do mercado de trabalho, a cena do mundo cooperativista e a cena do palácio. Agora, a 5ª cena, acabamos de examinar, a cena do templo, do culto. Agora ele vai fazer uma transição. Ele vai começar a mostrar a cena da opressão econômica da sociedade. Versículos 8 e 9. Então Salomão deixa o templo e vai para os escritórios da administração pública, onde os políticos oprimem os pobres. Aliás, esse assunto não é novo. Dá uma olhadinha aí, capítulo 3, versículo 16 e 17. Só volta uma página, por favor. Vamos ler 3, 16 e 17? Vamos juntos? Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Agora 4, 1 a 3, vamos ler, 4, 1 a 3, vamos juntos? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos,
Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se faz debaixo do sol. Agora, nos capítulo 5, 8 e 9, vamos ver essa opressão econômica da sociedade. 8 e 9, vamos ver juntos comigo. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então vamos dar uma olhadinha no que ele está tratando aqui. Duas coisas. Primeiro, ele está falando de uma burocracia opressora. O que ele está falando é de estruturas pecaminosas da sociedade que formam o que se chama de mecanismo da corrupção. De um Estado domesticado para a corrupção. O que ele está dizendo? Você olha numa província. O que é uma província na época? Era uma região administrativa que estava ligada a um comando maior do império. Aí você vê naquela província, aqui uma estrutura econômico-social, e nessa estrutura tem gente aqui comendo, surrupiando, se enriquecendo, aproveitando-se da situação para se enriquecer. São os líderes, são os que têm o poder na mão, a caneta na mão, o comando na mão. Agora, não fica admirado não, porque acima desse aqui que está se corrompendo e aproveitando e se enriquecendo ilicitamente, acima dele tem outra estrutura, que está corrompendo também, que está se aproveitando também, que está explorando também, que está se enriquecendo também. Mas não fique admirado não, porque lá em cima tem outro que está explorando daqui, que está explorando daqui. Ou seja, todos os escalões do poder estão corrompidos. Eu acho que Salomão está mais atual do que Veja, Isto É, Oeste, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal das 8. Sabe quanto tempo Salomão está nas nossas costas aqui? 3.000 anos. Qual a conclusão que você chega? Que a sociedade mudou nisso, naquilo outro, mas o homem é o mesmo. A corrupção é a mesma. Isso é um diagnóstico do que nós estamos vivendo hoje. Todos os escalões domesticados para o mal, para a corrupção. E às vezes você até tem esperança de que mudou o governo, mudou o partido, vai melhorar. Dentro da estrutura o que acontece? Você pode até mexer em alguns setores, mas existem escalões mais para baixo aqui, que são os concursados, que são os que têm garantia de emprego estabilizado, que já foram domesticados para a corrupção. Nesse você não consegue mexer. E embora haja da parte do governante A, B, C ou D, a intenção de dar uma melhorada, dar uma repaginada, dar uma enxugada na máquina, não consegue implementar todas as mudanças, porque o sistema já está entregue, o sistema já está rendido, o sistema já está domesticado. Agora, em segundo lugar, ele vai falar do alto custo dos tributos aos governantes, no versículo 9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que ele está dizendo? Preste atenção nisso. Você vê dentro do nosso país, vamos pegar o nosso país, funciona em qualquer país do mundo que você pegar. Você vê um juiz, ou um deputado, ou um senador, quantos assessores cada um tem? Qual é o luxo que essas pessoas vivem? Com que luxo elas vivem? Porque
Porque o salário que elas recebem é apenas uma pequena faixa de todo o luxo, de toda a pompa, de toda a gordura que elas têm. Pergunta: quem paga essa conta? Qual a única fonte de renda para manter todo esse sistema? Sai das mãos dos trabalhadores. Então você que rala, você que trabalha, você que produz, você que leva a riqueza, você não tem o mesmo luxo que essas pessoas têm. E você é sobrecarregado e mais sobrecarregado de impostos, de tributos, de taxas, e mais imposto, e você vai se sentindo sufocado, porque você tem que manter toda a máquina funcionando, com todos os privilégios garantidos. O rei que nunca botou a mão numa enxada, num trator, que nunca foi lá no campo semear e produzir e colher e ralar, ele está comendo o melhor. Ele está comendo o melhor. Em outras palavras, você e eu trabalhamos a meia, para que os governantes desfrutem de todo o luxo. Agora, quem está falando isso, irmãos, é Salomão. E sabe quanto tempo está falando isso? Há 3.000 anos. E sabe até quando isso vai durar? Até Jesus voltar. Eu não sei se isso é uma palavra de ânimo ou de desespero. É isso. Salomão é atual. A Bíblia é atual. Terceiro ponto que ele vai tratar agora, ele está indo para uma outra cena. Então ele já explorou a cena dos tribunais, a cena do mercado de trabalho, a cena do cooperativismo, a cena do palácio, a cena do templo, a cena da opressão econômica da sociedade. Agora vai falar da outra cena, que é as impossibilidades do dinheiro. O dinheiro pode muita coisa, mas não pode tudo. Só Deus pode tudo. Então, quais são as impossibilidades do dinheiro? Primeiro, o dinheiro é incapaz de satisfazer. Olha o versículo 10, leia o 10 comigo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também está a vaidade. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Eu não estou escutando vocês falarem, estou meio surdinho. Elon Musk. Acho que sim. Vocês acham que Elon Musk quer ganhar mais dinheiro? Se ele parasse hoje eu parei. Vocês acham que ele teria quanto de dinheiro por dia para gastar? Até morrer com 100 anos de idade. Não vou nem limitar não, que é para viver mais de 100. Eu não estou dizendo que ele ama o dinheiro, não. Eu estou dizendo que quem ama o dinheiro, não importa quanto tem, nunca está o quê? Satisfeito. Agora, o problema não é o dinheiro é uma benção. O dinheiro é uma benção. Porque o dinheiro dá para você a bênção de suprir suas necessidades, de atender as necessidades da sua família, de você socorrer o seu próximo, de você investir em causas boas e necessárias, de você alavancar progresso no reino de Deus. O problema não é o dinheiro, o problema não é ter dinheiro, não é possuir dinheiro, é ser possuído pelo dinheiro. Não é ter dinheiro, é amar o dinheiro. O problema não é ter dinheiro como servo, é ter dinheiro como patrão. O problema é o dinheiro ser seu Deus. Ele nunca vai satisfazer. Então o cara mora numa casa de luxo, aquela casa não satisfaz mais. Ele tem um iate, a iate não satisfaz mais. Ele tem um avião particular, o avião não satisfaz mais. Ele tem um helicóptero, o helicóptero não satisfaz mais. Ele tem a fazenda não satisfaz mais. Ele tem muito dinheiro investido nas bolsas de valores, aqui também não satisfaz mais. E ele tem tudo, mas ele não satisfaz também. Que o dinheiro gera um buraco no coração do homem.
Sabe por quê? Provérbios 3,11 diz que Deus botou eternidade no coração do homem. E o que é terreno, não é possível preencher esse vazio do coração do homem. Segundo ponto do dinheiro, das impossibilidades do dinheiro. O dinheiro não resolve todos os problemas. Veja o verso 11 comigo, leia o 11 comigo. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos, dos que os verem com seus olhos. O que ele está querendo dizer? Quanto mais dinheiro você tem, mais gente vai se agregar a você para consumir o seu dinheiro. Não é assim? Camarada ganha pouquinho. Ele vai fazer uma festinha, ele convida a família, faz cachorro quente, bebe guaraná e está feliz da vida. Aí você deu uma melhorada na condição, agora você não quer servir cachorro quente nem guaraná mais. Agora você não serve mais, você contrata um garçom. Você não contrata um garçom, você contrata vários garçons. Mas você mais na sua casa, você vai contratar um buffet. Aí você melhorou um pouco mais, agora não pode ser mais também um lugar qualquer, não pode ser qualquer coisa também. E agora você convida mais gente, agora você convida pessoas mais classificadas, e agora você tem que ter um produto mais. E aí você vai juntando e agregando. Você ganha mais, você tem mais gente para gastar. À medida que você cresce a sua renda, você cresce a sua despesa. É uma luta isso, viu, gente? O que ele está querendo dizer? Que o dinheiro não resolve todos os seus problemas. Você vai agregando necessidades que você não tinha. Quer ver uma coisa engraçada? É bom isso, tem coisas boas, não é tudo ruim não. Por exemplo, quem teve, o primeiro carro da vida dele foi Fusca aqui, deixa eu ver. Fusca é um negócio internacional, fala a verdade. Eu queria ter um Fusca hoje, se tivesse garagem eu compraria um Fusca. Eu acho um negócio maravilhoso. Não tinha câmara de ré. Não tinha câmara de ré, não tinha o quê? Não tinha mais o que não tinha? Não tinha ar-condicionado. Não tinha mais o quê? Não tinha o quê? Não tinha direção hidráulica. Gente, eu tinha um carro que eu suava para botar o carro na garagem. Saía com a roupa molhada. Você tinha que fazer uma loucura. Aí você acostumou com esses luxos. Você nem pensa mais comprar um carro que não for direção hidráulica. Nem pensa. Você que mora em prédio, garagem, é um centímetro aqui, outro centímetro ali, na esquina da coluna, você nem pensa mais ter um carro que não tenha câmara de ré, porque senão você vai amassar o carro. Você vai agregando coisas, necessidades. Eu estou falando de coisas pequenininhas, mas tem necessidades aí que custam milhões. Diz que muito melhor que você ter uma casa de fazenda, uma casa de o quê? De montanha, é ter um amigo que tem. Muito melhor que você ter uma lancha daquelas poderosas, ter um amigo que tem. Muito melhor que você ter um avião particular, ter um amigo que tem. Porque o camarada vai agregando necessidade, e nem isso é capaz de satisfazê-lo. Mas em terceiro lugar, o dinheiro, estou falando das impossibilidades do dinheiro. O dinheiro produz insônia. Olha o verso 12 comigo. Vamos juntos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Preste atenção nisso. Você já pensou num negócio desse? Olha, alguém já disse que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dorme a noite toda bem dormida. O cara rico. Que rico, gente. A gente quando toma um prejuízo, toma um prejuízo do cafezinho, né?
ele toma prejuízo de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Ele só leva pancada grande. E aí de noite ele não dorme. Porque se o negócio der errado, o prejuízo é imenso. Se o outro der errado também, é um buraco negro na economia. E ele vive ansioso, ele vive angustiado. Eu já disse para vocês de um primo que eu tenho, que é bastante acunhado, e ele brincando comigo um dia, disse assim: Hernandes, o rico tem 2 problemas. Eu nem sabia que tinha. É mesmo, tem 2. Falei, quais são os 2 problemas do rico? Falei, primeiro problema do rico é ganhar. Segundo problema do rico é medo de perder. Ele não vive, ele vive nesse desespero a vida inteira, nessa gangorra o tempo todo. Perde o sono. É por isso que John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que a pessoa mais pobre que ele conhecia era aquela que só tinha dinheiro. Só dinheiro e mais nada. 4ª lição. Estão falando das impossibilidades do dinheiro. O dinheiro é volátil e não traz segurança. Versículos 13 e 14. Vamos acompanhar aí a leitura e vamos ler comigo. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. E o que ele está dizendo? É que o rico pode ir à falência. Você conhece algum rico que foi à falência? Alguém aqui conhece? Eu conheço. Teve muito ontem, tem nada hoje. Apostou num negócio, o negócio deu errado. Fez um investimento, a empresa faliu. Botou na bolsa de valores, a empresa derreteu. E aí, aquele filho que foi criado no fausto, no luxo, na riqueza, na pompa, na reserva gorda, de repente, não tem mais nada. O herdeiro está com mão vazia. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos confiar na instabilidade da riqueza, porque ela é volátil. Ela voa junto com o vento, ela vai no vento. E aí tem um contraponto. Jesus afirmando que você deve juntar tesouros aonde mesmo? Lá no céu. Porque lá nem ladrão, nem ferrugem. Ou seja, ninguém pode saquear a sua conta celestial. As riquezas eternas estão seguras e garantidas. É maravilhoso isso. Porque existem pessoas pobres, ricas, existem pessoas ricas, pobres. Então, vamos a uma 5ª lição sobre o dinheiro. O que o dinheiro não pode. O dinheiro não pode ser levado para a outra vida. Versos 15 e 16. Leia comigo aí, por favor. Também, leia comigo. Também, isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Verso 17. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades, indignação. Então vamos entender a primeira coisa. Primeira coisa aí. Você não trouxe nada e você não vai levar nada. Então o dinheiro tem o quê? Prazo de validade. Um menino chegou para um amigo e disse: rapaz, eu quero ser rico igual meu avô. Eu falei: mesmo? Quer ser rico? Como é que é o negócio? Meu avô morreu rico.
O cara falou: não morreu rico não. Ele viveu rico, mas ele morreu sem nada. Ele não levou nada. O máximo que o dinheiro pode dar a um ser humano é um lindo caixão de cedro e um rico funeral. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro, não tem bolsa e mortalha. Então o cara não trouxe nada, não vai levar nada. Foi a fala de Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Paulo diz em 1 Timóteo 6,6: não trouxe nada para o mundo, não levarei nada do mundo. E Salomão está falando a mesma verdade aqui. O dinheiro não pode ser levado desta para outra vida. Então, qual a lição que nós poderíamos tirar? Vamos administrar o que Deus nos deu, com sabedoria. Primeiro usufruindo, depois abençoando. O dinheiro não é para ser guardado com usura, o dinheiro é para ser repartido com generosidade. O dinheiro, ele tem essa característica: você perde o que retém e tem o que você distribui. Essa é uma famosa frase do missionário Dean Elliott: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. É o que Paulo ensinou: quando você semeia muito, você colhe muito, e quando você semeia, Deus multiplica a sua sementeira. Irmãos, eu não sei a experiência de cada um aqui, mas a experiência que eu tenho de ajudar, de ofertar, e eu faço isso mensalmente, é que Deus não fica em dívida com você. Você às vezes fica até surpreso, você tem que ter cuidado para não querer fazer barganha, porque quando você dá, Deus nem espera muito tempo não, mas às vezes é no mesmo dia, às vezes é na mesma semana, é na mesma situação, que Deus vem e te surpreende. A alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo, é pura perda. Então, se Deus colocou nas suas mãos recursos, não é para você reter com usura, é para você distribuir com generosidade. Os reformadores diziam isso: o mistério do pobre e o ministério do rico, está lá em 1 Samuel 2,6, é Deus que enriquece e é Deus que empobrece. Agora, se Deus está enriquecendo você, com que finalidade? Com que propósito? É para você ser generoso. Mas em último lugar, sexto ponto, porque há coisas que o dinheiro não pode. O dinheiro leva seu súdito para um lugar de enfado. Olha o verso 17. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Pronto. O que ele está querendo dizer? O cara que ama o dinheiro, é escravo do dinheiro, ele não curte a vida, ele vive atabalhoado, ele trabalha com desesperado, ele é escravo do dinheiro, o dinheiro é o seu Deus, o lucro é a razão da sua vida, e ele viveu nesse corre-corre, nessa azáfama para lá e para cá. Ele às vezes até curte, vai passear, vai viajar, vai comer no restaurante, vai comprar o relógio mais caro, vai comprar as roupas de grife mais caras, mas ele não tem prazer nessas coisas, ele está tribulado, enfadado. E de repente, por causa desse enfado todo, está escrito aí no versículo 17, tem enfermidades, e além das enfermidades, que são aproveitadoras dessa angústia da alma, está com raiva, está com indignação. Então, viva a vida, aproveite a vida que Deus lhe deu, porque Jesus veio para trazer para você vida, e vida em abundância. Mas vamos fechar ao nosso estudo hoje, e agora Salomão vai concluir falando das bênçãos concedidas pelo dinheiro. Quais são as bênçãos concedidas pelo dinheiro? Em primeiro lugar, o fruto do trabalho pode ser desfrutado. Olha o verso 18 comigo, leia em voz alta, mas vamos ler todo mundo junto, que vocês hoje estão meio devagar para ler. Todo mundo junto, lendo, uma voz só. Vamos lá? Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber,
e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Louvado seja Deus, você pode desfrutar do fruto do seu trabalho. O que você gosta de comer, por exemplo? Não vou comprar não, hoje está caro, vou comprar não. Tira do carrinho, a mulher põe no carrinho, o marido tira do carrinho. Nós podíamos ir no restaurante tal, lá tem uma comida maravilhosa. Mas aqui a cardápio é caro, vou não. Vou comer arroz com feijão mesmo aqui em casa. Não estou dizendo que você não possa ir, você não possa ter uma refeição maravilhosa em sua casa. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus lhe deu condição, não é pecado você usufruir o que Deus lhe deu. Eu tenho gente da minha família, trabalhou, nunca tirou férias, nunca foi hospedar num hotel, nunca fez uma viagem, nunca desfrutou. E Deus diz, você pode desfrutar, você deve desfrutar, e desfrutar com gratidão, com alegria. Não estou falando de esbanjar, não estou falando de ser irresponsável, não estou falando de você botar o chapéu onde você não pode alcançar, não estou falando de que você vai viver agora como hedonista na vida e só pensar em glamour, não é isso não. O que eu estou lhe dizendo é que Deus dá para que você também usufrua. A Bíblia chega a dizer que nem o boi que trabalha lá no campo pode ter a proibição de comer. Ele não pode botar uma burca nele, no seu nome que dá no animal, aquela bolsa que bota na boca. Não, ele tem que comer, ele tem que usufruir. A Bíblia diz, o camarada que é o vaqueiro lá, ele está tirando leite, ele não pode ser privado de beber daquele leite. Não pode. Então usufrua o que Deus lhe deu. Segundo, o desfrute do seu trabalho é dom de Deus. Olha o verso 19 comigo. Vamos juntos ler. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. De quem é o dom? De Deus. Então, ao usufruir o que Deus lhe deu, entenda isso, é dom de Deus, é presente de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos, eu não sei se você tem esse costume, esse hábito, esse princípio, você não se assenta à mesa para comer sem dar graças. E pode ser no restaurante mais chique, e pode ter na presença de quem quiser. Agora vamos orar, nem orar em voz baixinha, nem orar em voz alta mesmo. Ué, você tem vergonha de agradecer a Deus? Há poucos dias eu estava num restaurante e eu agradeci a Deus, e o garçom ficou do lado, emocionado, me disse, pastor, há muito tempo que eu não vejo uma pessoa nesse restaurante agradecendo a comida que come. Tem que agradecer, é dom de Deus. Estou com um terno novo, vocês estão vendo. É presente, é dom de Deus. Dom de Deus, gente, agradecer a roupa que você tem, a comida que você tem, a casa que você mora, o apartamento que você mora. Dom de Deus. Então não é para viver assim com o narizinho empinado, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sei ganhar dinheiro, eu sei ficar rico, os outros estão pobres que não sabem fazer a coisa direito. Para com esse orgulho, para com essa vaidade, é Deus que faz o rico e Deus que faz o pobre. Então se Deus está lhe dando, deixe a sua gratidão vazar da sua boca, chegar até os céus. Gratidão, é dom de Deus, eu não mereço nada, é dom de Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, a vida que você tem, a família que você tem, a casa que você mora, o carro que você anda, o emprego que você tem, o salário que você recebe, a saúde que Deus lhe deu. Agradeça a Deus, é dom de Deus. Mas e, finalmente, Deus é a fonte de toda alegria.
Versículo 20, todos nós juntos, vamos lá? Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Isso é tão bom. Oh, irmãos amados, a sua alegria não vem da casa que você mora, por mais bonita que ela seja, por mais bem ornada que ela seja, por mais requintados sejam os móveis que você pôs lá. A alegria sua não vem da comida que você põe na mesa, da roupa que você veste, do dinheiro que você tem no banco, das propriedades que você já comprou. A alegria sua vem de Deus, é de Deus. Coisas são dádivas, mas coisas não são substitutos de Deus. Coisas não satisfazem. Você fica feliz com elas, porque você as entende como dádivas de Deus, e você agradece a Deus, mas a sua alegria não está na dádiva, está no doador, não está na bênção, está no abençoador, não está nas coisas, está em Deus. É na plenitude, é na presença de Deus que tem plenitude de alegria.